Opa, opa, meus Mugiwara. E aí, como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo eu queria fazer uma tier list de Assassin's Creed, baseada sempre na minha opinião. Eu vi que eu já cobri bastante sobre a saga em si no canal, em vários vídeos, além de que vai sair o Shadows ano que vem, em fevereiro, e eu quero também cobrir ele. Então ter esse vídeo aqui no canal vai ser uma boa adição aos conteúdos dele relacionados à saga. Enfim, sem mais enrolação, eu ranquei os jogos do S até o D, como vocês podem ver aqui, o S sendo o supremo, tipo, não existe nenhum jogo melhor, e o D o piorzinho. Eu só não sei porque tá com as cores invertidas, mas enfim, não tem como errar. É de cima pra baixo, do melhor ao pior. E aqui embaixo tem todos os jogos da saga. Lembrando já, se você gosta de vídeos assim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo. Bom, mas sem enrolação, bora começar. Começando pelo Assassin's Creed 1. Cara, eu vou colocar ele no C, eu já vou falar o porquê. Mas, pra mim, o Assassin's Creed 1 é o começo da franquia, né? Começou com o Altair Ibn Lahad, começou também com a história do Desmond, do tempo moderno, e o Desmond em si é um dos melhores protagonistas, mas aqui eu quero analisar jogo em si. O Assassin's Creed 1, por mais que seja uma revolução na época, e ele era uma evolução nata de Prince of Persia, né? Eu já até cheguei a comentar em outros vídeos do canal. Mas se for comparar, ele é um jogo muito fraco, tanto em questão de gameplay, quanto em questão de enredo, até por certas vezes. Por mais que não seja ruim a história, ele é muito monótono, você se pega sempre fazendo a mesma coisa de, escuta a conversa de alguém, vai lá, descobre mais sobre a pessoa, aí depois você vai lá e assassina seu alvo. E repete isso durante o jogo inteiro, sabe? Além de que é um jogo muito inacessível pra gente do Brasil, porque ele não tem legenda nenhuma, muito menos em português, é tudo em inglês o jogo, e por isso não dá pra entender muita história muito bem, né? Ele é um bom jogo, tipo, ele que estabeleceu basicamente tudo que a gente conhece sobre Assassin's Creed, mas eu não acho que ele seja um jogo supremo, se for comparar com os outros. Eu tô analisando ele por jogo em si, e não pelo impacto que ele teve na indústria. Próximo jogo, Assassin's Creed 2. Já vai começar com pedrada aqui. O Assassin's Creed 2 introduziu o Ezio Auditore da Firenze. Para muitos, eu acho que é um dos melhores protagonistas feitos até hoje. Ele é realmente um protagonista muito profundo e tem muito carinho no desenvolvimento dele. Ele basicamente virou a cara da franquia. Ele é basicamente o símbolo da saga. E não tem como. Assassin's Creed 2 é esse. Ele revolucionou tudo o que tinha no primeiro jogo, trouxe legenda em português, trouxe uma história muito melhor e mais envolvente. Era uma história muito mais convidativa. Tipo, ele trouxe um protagonista excelente, uma história muito boa, profunda e triste. História de vingança incrível. Não tem como não gostar, né? A cara de Assassin's Creed é história de vingança. E o 2... não tenho o que falar mal dele. É incrível, incrível até hoje. É um dos melhores jogos da época. E já que a gente tá na trilogia do Ezio, vamos ir pelo Assassin's Creed Brotherhood, que eu vou colocar no A. Por mais que ele seja uma evolução natural de Assassin's Creed 2, eu não acho ele tão bom quanto o 2. Em questão disso, eu prefiro o Ezio ainda do primeiro jogo. O Ezio mais jovem, mais inconsequente, sabe? Eu acho que tem um dinamismo muito maior. Além do que, o Brotherhood, ele se passa em apenas uma cidade, que é Roma. Tipo, é uma cidade enorme, tem várias coisas pra fazer, mas não tem aquela mudança como tem no 2, que você fica em Veneza, ou você vai pra Monteriggioni, você pega seu cavalo e vai visitando cidade, sabe? E eu acho que é isso que faz o Assassin's Creed 2 ser mais único. É mais por questões extras, sabe? Não questão de personagem em si, que é uma evolução, mas sim questões extras, como eu já comentei aqui. E seguindo, a gente tem o Assassin's Creed Revelations, que é o que termina a trilogia do Ezio. Eu vou ser contraditório aqui, mas eu vou colocar ele no B. Em questão de história, primeiramente. Ele encerra de maneira perfeita a história do Ezio, mas ele não se sustenta só em história. Tipo, a história dele é ótima, mas não é só isso que importa num jogo. A cidade também, Constantinopla, que se passa o jogo, é muito boa, mas eu percebi o problema de todo jogo da Ubisoft, que é sempre o mais do mesmo, sabe? Ela começou a reciclar muita coisa dos jogos anteriores e começou a ser tipo uma DLC. Então tem uma história boa, mas o resto... não sei, cara. Tipo, aqueles minigames de Tower Defense, sabe? Achei muito desconexo também. Mas, pra quem é fã, é um jogo obrigatório. Mas, enfim, na minha opinião, ele fica no B. Ele não é um jogo tão grandioso quanto o primeiro, mas ele tem uma história excelente. Beleza, e assim a gente encerra a trilogia Ezio. E continuando, a gente chega nos Assassin's Creed da América, que é o Assassin's Creed 3. E agora? Eu não sei onde colocar ele, calma aí. Eu vou colocar ele no B, porque eu não acho ele tão bom quanto o Assassin's Brotherhood. Ele é um bom jogo, ele tem uma das melhores trilhas sonoras que tem da saga. Ele trouxe uma nova engine pra saga, uma nova gameplay, tipo, o Connor é brutal, ele é
tem uma das melhores animações da saga inteira. É realmente incrível. É cinemático o jogo inteiro, né? Só que tem muito problema. É muita coisinha que incomoda. Tipo, no começo do 3 você começa a controlar o pai do Connor, o Haytham, que é um templário. É um plot twist legal pra história. Se você conhece e é mais aprofundado, você vai gostar. Mas é muito tempo que fica no Haytham. Eu acho que ele poderia, tipo, fazer só um prólogo bem no comecinho, sabe? Bem pouca coisa do Haytham e já apresentar o Connor de vez. Mas até você começar a jogar com o Connor, você jogou umas 4 horas de Haytham. Então demora muito pra ingressar o jogo. Além de que o Connor não é um protagonista, entre aspas, tá? Ele é um dos piores protagonistas que tem, porque ele tem zero carisma. Eu sei que isso não é o objetivo, né, dos jogos de Assassins, mas se você não simpatiza com o protagonista, é difícil você engolir o jogo inteiro. É um jogo bom. Tem uma gameplay muito boa, ele meio que revolucionou, né? Ele tava precisando de novas águas, mas não foi primoroso. Tão primoroso quanto os outros, quanto o Brotherhood e o Assassin's Creed 2, por exemplo. E após o 3, a gente vem pro Assassin's Creed Liberations, que ele saiu originalmente pro PS Vita, se eu não me engano, e ele é meio que uma história paralela com a do Connor, né? Ele trouxe a Eveline Grampé como protagonista, e é um jogo menor em escala, bem menor, mas se passa na mesma época que o do Connor. Cara, na minha opinião, agora é complicado, eu vou colocar ele no D, porque... Não sei. E agora, pra explicar o porquê que eu vou colocar ele no D. A Eveline é uma personagem interessante, só que eu não acho que eles conseguiram manter ela pra um jogo inteiro, sabe? Eu não acho que eles conseguiram render tanto a personagem. Eu acho que se ela aparecesse apenas em episódios, você poderia colocar a Eveline no 3 tranquilamente, sabe? E você não sentiria a falta dela num jogo novo, por exemplo. Além de que, como foi projetado pro PS Vita, ele é um jogo em escala muito menor que o 3. Então não trouxe diferença alguma, basicamente. É a mesma gameplay, mesma ideia, só que sem dublagem em português. É verdade, esqueci de comentar. O Assassin's Creed 3 foi o primeiro jogo da série que veio com dublagem. Agora vai começar os mais atuais. A gente passa pro Assassin's Creed 4 Black Flag. E se vocês me conhecem, é S, não tem o que fazer. Assassin's Creed 4 Black Flag é excelente. Tem vídeo no canal da Ubisoft que eu fiz uma aba especialmente pra ele. Pra mim, esse jogo não tem defeito. Ele é o melhor jogo de pirata já feito até então. O protagonista é tão bom quanto o Ezio. Tem uma boa construção, tem uma redenção de personagem absurda. Tem uma trilha sonora que é uma das melhores do mundo dos jogos até hoje. O gráfico que é excelente, a gameplay em si, que você é um pirata, então você pode saquear tesouro, então você vai enricando, vai tendo esse progresso de personagem. É um jogo que não enjoa. É um jogo que não enjoa e foi muito bem feito mesmo. E ele foi o primeiro que foi cross-gen com nova geração. Então ele saiu pro Xbox 360 e pro PlayStation 4, depois de um ano, basicamente. E é um dos melhores da saga. É um dos melhores. Eu tenho certeza aí que boa parte também vai concordar comigo que esse é o melhor jogo e realmente a frase morreu no Black Flag faz jus, porque depois dele os jogos não foram tão bons quanto, nem tão primorosos quanto. Próximo jogo da lista, antes da mudança de geração, é o Assassin's Creed Rogue. Eu vou colocar no C. Calma aí, antes de começar a me xingar. Assassin's Creed Rogue só se salva pela história, porque se a história dele fosse ruim, ele estaria no D. Ele seria o pior Assassin's Creed disparado. O que salva o Rogue é a história dele, que é excelente. Ele trouxe o Shay Patrick Cormac como protagonista, que ele começa como um assassino, só que ele vê que as ações do credo naquela época não eram condizentes com os dogmas deles, né? Como afastar a lâmina dos inocentes, a não comprometer a irmandade, e os assassinos estavam fazendo literalmente o contrário, né? Eu não vou dar spoiler, mas por causa disso, ele se torna um templário. Aí o jogo basicamente conta o porquê dele se tornar templário. Mas mesmo sendo templário, ele foi o assassino mais assassino que teve na saga. Cara, é incrível, incrível. Mas acaba por aí. Tipo, é só a história mesmo. Porque o jogo é literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V do Black Flag. Literalmente a mesma coisa, só muda a skin. E esse que eu sinto uma pena. Eu acho que ele foi um jogo muito desperdiçado. Eu acho que ele teria muito potencial. Eu até preferiria que ele saísse agora, hoje em dia, do que naquela época. Ele acabou sendo muito passável. Além de que, Assassin's Creed Rogue e o próximo da lista foi lançado junto, então meio que ofuscou ainda mais a história do Rogue. Assassin's Creed Unity. E agora? O que faz, né? Eu vou colocar no A. Acho que muita gente vai discordar de mim. Mas o porquê eu acho que Assassin's Creed Unity é tão bom, melhor até que Revelations e o 3. Simplesmente, Assassin's Creed Unity é o Assassin's Creed definitivo. Ele trouxe o que todos os fãs da franquia queriam. O melhor combate, na minha opinião, claro, né? Que é difícil, é desafiador. Você não enfrenta um monte de inimigo só por enfrentar. Você tem que fazer o seu mapa mental do que você vai fazer, de como você vai entrar em batalha. Seu equipamento é bom pra entrar em batalha. Então, é um dinamismo muito bom, que combina muito com a saga. Além do melhor parkour disparado da série. É incrível. É gostoso você se mover pelos telhados. É literalmente uma dança. É muito bem feito, muito bem feito. E a única coisa que peca dele
é que ele nasceu numa época muito conturbada, porque milhares de bugs, né? Ele até arruinou a imagem da Ubisoft, só pra você ver o tanto de problema que ele veio. E a história é muito fraca. Eu queria que Assassin's Creed Unity fosse lançado agora. Castle Shadows, lança o Unity, sabe? E seria o melhor Assassin's Creed disparado. Ele foi lançado muito à frente do seu tempo. Os consoles da antiga geração não estavam preparados pra grandiosidade que ia ser esse jogo. Cara, na minha opinião, não existe um jogo que tenha mais NPC que esse daqui. É tipo milhares de NPCs na tela. É um negócio absurdo. É um gráfico fotorrealista que até hoje não saiu um Assassin's Creed mais bonito que ele. E cara, é incrível. Não tem que falar desse jogo. Esse jogo é quase perfeito. É isso que eu ia falar, quase perfeito. Se não fosse esses 2 pontos, ele seria o melhor Assassin's Creed já feito, sem dúvida nenhuma. Olha o estilo da roupa, olha os detalhes, olha a física aplicada. É tudo muito bem feito nesse jogo. Você vê que eles fizeram com carinho, mas eles não tiveram tempo pra moldar, sabe? Como eles ficavam sempre lançando Assassin's Creed por ano, não dava tempo de você consertar o jogo e lançar ele redondinho. Mas hoje em dia, esse jogo tá perfeito, eu rejoguei ele recentemente. Os únicos bugs que tem é bug visual, sabe? De NPC entrando no chão, essas coisas. Mas nada que atrapalhasse a minha gameplay em si. Enfim, é um jogo perfeito. E depois do Assassin's Creed Unity veio o Syndicate, que eu vou colocar no B. O problema do Assassin's Creed Unity e o Syndicate... Eu ia falar que eles foram feitos pra Ubisoft também, mas é que a Ubisoft simplesmente descartou as 2 melhores épocas da história humana pra uma história Assassin's Creed. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial têm a cara dos assassinos. Triste, porque a gente nunca mais vai ter nenhum Assassin's Creed se passando nesse período histórico, que são literalmente perfeito. Perfeito. Cara, um Assassin's Creed Peaky Blinders e outro em Revolução Francesa. A ideia é muito boa, é muito boa. Só que eles não tiveram tempo pra planejar mais isso. Aí, um ano após o Assassin's Creed Unity, veio o Syndicate, que trouxe uma história muito rasa. Eu acho que ela consegue ser mais rasa que a do Unity. Trouxe uns gráficos bem inferiores, né? Porque eles viram que tiveram muito problema com os gráficos do Unity, então eles abaixaram bem mais o do Syndicate. E é vazio. Tipo, é um jogo bonito, tem a mesma engine, então tem a mesma física, o mesmo parkour, mas acaba por aí. O combate dele é um dos piores da franquia. Um combate rápido, sabe? Não tem peso. É estranho o combate deles. E é um jogo rushado. A única coisa que salva, na minha opinião, é o período histórico em si, porque a Londres vitoriana é linda demais. E a Eve, que é a segunda protagonista, né? A Eve Fry. Ela em si é uma das melhores protagonistas que já existiram na saga até então. Pra mim, ela é a mulher definitiva de protagonista da saga Assassin's Creed. Porque o Jacob, que é o irmão dela, é um Zé Bunda, que é inconsequente, sabe? É uma criança com a roupa de assassino. A única coisa que ele tem legal é a roupa dele, que a roupa dele é uma das mais bonitas da saga. Isso aí, com toda certeza. Mas acaba por aí. Tipo, não tem essa pegada Assassin's Creed, sabe? Se você gosta da cultura, né, da época da Londres vitoriana, você vai amar o jogo. Mas se você é um fã da saga Assassin's Creed e tá pensando em comprar e tá pensando em jogar pra ter mais um acervo, mais conhecimento do jogo, esse jogo não é pra você. Ele não vai te agradar em quase nada. E assim, a Ubisoft finalmente deu uma pausa de 2 anos pra lançar o próximo jogo, que foi o Assassin's Creed Origins. E pra quem me conhece, S, direto. Perfeito. Perfeito. Primeiramente, protagonista. O Bayek, disparado, é um dos melhores protagonistas feitos até hoje da saga inteira. Ele ia ficar no meu top 1, só pra vocês terem uma ideia. Mas eu só não coloquei ele porque eu gosto mais do Edward pelo Edward ser pirata. Só por isso. Se o Edward não fosse pirata, era o Bayek primeiro. Aí ficaria... Deixa eu até colocar aqui, em ordem pra vocês entenderem. Primeiro Assassin's Creed Black Flag, depois o Origins e depois o 2. Pra mim é isso. Black Flag muito melhor, Origins segundo melhor e o terceiro melhor... o Assassin's Creed 2. Mas voltando pro Origins, protagonista impecável, o Bayek é absurdo, você entende o porquê ele criou a Irmandade dos Assassinos, e o melhor é você ver a evolução do personagem em si. Porque o Bayek na verdade nunca quis ser um assassino, ele nunca quis ficar nessa vida, mas você vê que ele é obrigado a ficar nessa vida pra impedir que a injustiça que aconteceu com ele acontecesse com mais pessoas inocentes. Então ele literalmente se doa pela vida inteira, né? Ele abandona o casamento, abandona a vida que ele tinha pra uma causa muito maior. Então você vê a raiva de um pai, o desespero de um pai evoluindo durante a história inteira do jogo. É muito interessante o carinho que eles colocaram nesse jogo. Eu acho que fizeram com primor. Pra mim, o significado de Assassin's Creed, o começo da Irmandade em si dos assassinos, né? Que naquela época era chamado de ocultos. É isso daqui. O Bayek e a Aya são a cara. E não tenho o que falar mais desse jogo. A ambientação dele, que é o Egito Antigo, é um dos mais bonitos. Na minha opinião, ele é o mais bonito da saga RPG que a gente tem, né? Incluindo o Mirage, o Valhalla e o Odyssey. A gameplay dele é muito boa também. A história é impecável, tudo. Mas o que mais se destaca é a história e o protagonista. Enfim, esse jogo é perfeito. Pra mim, é um dos melhores. E depois dele, infelizmente, veio o Assassin's Creed Odyssey. Pra mim, D. É um bom RPG, ele é um ótimo RPG.
mas é o pior Assassin's Creed disparado. Esse jogo aqui você vê que não foi feito por um fã de Assassin's Creed, cara. Eu acho muito difícil que alguém que é fã de Assassin's Creed trabalhar nesse jogo devia espumar de raiva todo dia que fosse pro trabalho. Primeiramente, não tem assassino, ele se passa antes de Origins, não tem lâmina oculta, ele é um simulador de espartano, simplesmente isso. E veio com historinha de escolha de diálogo que não tem nada a ver com a franquia, veio com papo de mitologia que também não tem nada a ver. Aí começaram a usar desculpa de ISO, tipo, tem um minotauro, que não sei o que é ISO. Tem um esfinge no jogo, um esfinge. Que é ISO também. E começou a dar desculpa, sabe? E na minha opinião, o Odyssey estragou, cara. Estragou a franquia. Ele vendeu até mais que o Origins, isso aí, sim, ele foi um sucesso de vendas. Só que foi nessa hora que eu vi que a Ubisoft não tava mais ligando pros fãs dela. Ela se destoou totalmente do que os fãs queriam e fizeram um jogo pra outra comunidade, sabe? Pra comunidade fora de Assassin's Creed. Então ela trouxe uma renca de fã que não liga pra história, que não liga pra assassino em geral, e deu no que deu. E Assassin's Creed tá assim até agora. Bom, mas falando do jogo em si, ele é um péssimo Assassin's Creed, tá? Eu já falei. Pra mim ele vai ser sempre o pior. Só que é um jogo muito bonito, tem uma gameplay muito gostosa e viciante, por mais que tenham muitos erros, na minha opinião. Os inimigos são muito bucha de dano, eu odeio jogo assim. Os inimigos têm uma IA tão horrível que, tipo, nesse jogo tem um esquema de mercenários, que eles começam a te perseguir. É tipo as estrelas do GTA, sabe? Só que é tão mal feito que, tipo, se você tiver no stealth, que o stealth é super quebrado, além disso, é um stealth super mal feito. Se você tiver no stealth, vai vir mercenário te atacar e vai estragar seu stealth. Então é um jogo que eu passei muita raiva, que tem uma história horrível. Tá? A história desse jogo é horrível. É uma história de sessão da tarde total. Você não quer prestar atenção em nada porque não tem porquê, sabe? Não tem porquê. É um jogo totalmente passável em questão de história. Porém, a única coisa que salva dele é a última DLC, o Legado da Primeira Lâmina, que aí sim tem Assassin's Creed. Mas tipo, só isso. Você vai jogar basicamente 130 horas de jogo pra você aproveitar 3 horinhas de Assassin's Creed, pra você que é fã. Que aí realmente é muito bom. Essa DLC meio que faz conexão com os jogos atuais e realmente traz uma bagagem de Assassin's Creed. Mas acaba por aí. Pra mim é um jogo totalmente passável. Totalmente passável. E após ele, veio Assassin's Creed Valhalla. O que eu faço com Valhalla? Vou deixar ele no B. Assassin's Creed Valhalla trouxe uma experiência viking. Ele é basicamente a mesma coisa que o Odyssey. Não tem assassino, tem lâmina oculta, né? Pelo menos isso. Mas não tem assassino nenhum. É pano de história de viking. Você vai ser um viking, vai lutar contra monstro mitológico da mitologia nórdica, você vai pra Asgard, e é isso. É uma experiência viking. É um jogo, cara, na minha opinião, ele é 1000 vezes mais divertido que o Odyssey. Você vê que ele é um jogo mais sólido, mas o que peca nele é a história, cara. Imagina, se esse jogo tivesse uma história boa, ele poderia ser muito bom. Ele poderia até estar no S, só pra você ver. Mas ele tem um potencial incrível que foi desperdiçado. Muito desperdiçado. A Eivor não tem carisma nenhuma. É uma porta, a Eivor. Que é a Eivor mulher, que é o personagem feminino, que eu não sei porquê. Eu acho que o Eivor homem combina muito mais com a temática e etc. Não vou entrar nesse assunto. Eu prefiro o Eivor masculino. E a história é fraca, cara. A história é fraca. É muito arrastado. É basicamente, Eivor vai pra tal lugar, conquista tal lugar, volta e faz a mesma coisa no mapa inteiro. Aí você fica 90 horas fazendo a mesma coisa. Claro que tem várias missões secundárias, o gráfico do jogo é excelente e ganha muito pela gameplay. A gameplay dele é uma das melhores até hoje. Eu acho que dos RPGs lançados até agora, o Valhalla é o que tem a melhor gameplay. Isso aí não tenho o que falar. Só que acabou, sabe? Acabou. O que salva nele é o final. Que o final dele aí sim é um dos melhores finais da saga. Desde o Assassin's Creed 3 da história moderna, eu digo, que assim dá pano pra muita coisa. Pra quem for fã, infelizmente ele é um jogo obrigatório. Tipo, você precisa jogar ele pra saber o que tá acontecendo na história moderna. Mas é isso. Se você gosta de Viking, é um prato cheio. Mas se você gosta de Assassin's Creed, vai ser só mais um jogo. E por último, Assassin's Creed Mirage, que eu vou colocar... não sei. Assassin's Creed Mirage é um jogo passável. Ele trouxe o Basim como protagonista. Basim esse que é um personagem que apareceu no Valhalla, então você conhece ele por lá. Eu não vou dar muito spoiler pra quem não jogou, mas enfim. Você conhece o protagonista do Mirage no Valhalla. Ele é um personagem incrivelmente interessante, só que, na minha opinião, é outra coisa. Eles não souberam aproveitar, sabe? Eles não souberam aproveitar. Tinha muito pano pra manga o Basim pra ser tratado como ele foi tratado nesse jogo. Basicamente a Ubisoft fez muita festa, sabe? Ela hypou muito o jogo. Meio que nesse jogo você esperava ver tudo o que aconteceu no Basim pra ele se tornar o que se tornou no Valhalla, sabe? Só que não foi o que aconteceu. Você literalmente é um assassino, né? Tem a pegada do Assassin's Creed 1. E é isso, você faz missão de assassino. Então você
tem um conhecimento muito pouco do Bassen, as curiosidades que você mais queria saber sobre ele, você não sabe, e acaba por aí. A gameplay dele é uma das piores em questão de combate, é muito ruim a gameplay, é muito confusa, sabe, não tem peso nenhum, você não se vê com vontade de entrar em ação, é muito focado no stealth, que é um ponto positivo, e é ok, é um jogo ok, medíocre. Ele poderia ser um jogo excelente, tá no S, mas não. A Ubisoft falou que ele seria uma carta de amor aos fãs, só que eu não sei pra que fã ela estava se referindo, porque o jogo é um jogo bem medíocre. Pra mim ele não é nada demais que isso, mas ele poderia ser, mas não souberam aproveitar todo o potencial que ele tinha. Enfim, meus Mugiwara, essa aqui foi a lista. O que vocês acharam? Eu acho que eu tenho certeza que vocês estão borbulhando de ódio aí, mas enfim, deixa o ranking aí de vocês nos comentários, e se você discordou de alguma aqui, escreve aí também o que você achou, fala, acho que você tá sendo muito besta porque isso e isso. E se a sua argumentação for boa, eu vou te dar total razão, tá? Mas eu duvido. Enfim, muito obrigado por acompanhar até aqui. Fiquem preparados, porque essa é uma saga que eu vou sempre estar cobrindo aqui no canal. Então, ano que vem, o canal vai estar cheio de Assassin's Creed Shadows. E é isso. Obrigadão pra quem acompanhou até aqui. Abraços e fiquem bem.